pessoal, nós estamos aqui com mais um episódio do Conecta Podcast, meu amigo Thiago, nosso amigo convidado Fábio, né? Thiago aqui vai falar um pouquinho mais sobre ele. Exatamente. E dar aqui a nossa palavra para o nosso amigo para poder dar continuidade. Rapaz, eu confesso que eu estava com saudade de cada um de vocês. Fábio, seja muito bem-vindo, meu amigo. Robson, estava com saudade sua, Robson. Fazia tempo. Você está trabalhando muito, eu também. Laine, muito obrigado também por ter vindo, está sempre ajudando. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a trajetória de Fábio. Ele vai compartilhar um pouco sobre como começou a empreender. Eu estou curioso para escutar de onde surgiu essa veia empreendedora. Eu sei que você já teve diferentes comércios aqui na cidade, não foi? Isso. E vou querer um pouco saber sobre essa tua trajetória. Robson. Que é Robson, Thiago, fica à vontade. A bancada, Robson, Thiago, Alain. É um prazer a gente estar compartilhando aqui junto com você, Thiago. É justamente isso, a trajetória da gente, alguma história que a gente tem a contar, a revelar e até para inspirar outras pessoas também, né? Com certeza. A nossa intenção é essa também, é relatar os desafios que a vida oferece, que o lado empresarial também oferece mais ainda. Então é isso. Meu nome é Fábio Claudino, sou de Campina Grande, empresário há tempo, casado, pai de 3 filhos, Matheus, Fábio Filho e a Manuela, esposo de Isabela. Comecei minha trajetória com acho que 13, 14 anos. Né? Já empreendendo, Fábio? Não, já trabalhando, né? Meu pai, a gente tinha uma rede de farmácia, daí ele fazia parte já com ele, e depois fui emancipado aos 16 anos, tornando sócio e também colaborador dessa rede de farmácia que nós tínhamos. Comecei 13, 14 anos, estudando de manhã, trabalhando de tarde e estendendo também até a noite, que a gente sempre tinha plantões. A farmácia tinha aquela escala de plantões que a gente tinha que seguir final de semana, que até pegava também 2, 3 dias, por exemplo, sexta, sábado e domingo. Então assim, a minha vida sempre foi pautada pelo trabalho, pela dedicação, por estar presente, principalmente na área comercial, né? A gente sempre foi voltado para isso. Depois eu tive outros segmentos também, agência de automóveis, também trabalhei com vendas de capitalização de títulos, de consórcios. E aí fui sempre trabalhando e lutando nessa área de venda, nessa área comercial, que é uma área que eu gosto muito. Se eu não me engano, já teve também sorveterias? Foi, a gente teve uma franquia agora recente, acho que antes da pandemia, acho que há 3, 4 anos aí, a gente teve uma franquia da Mr. Mix, né? Eu coloquei mais para minha esposa, a gente tinha uma sociedade e aí foi compondo e saiu. Eu vi numa feira em Recife, eu gosto muito de participar, de ver, de buscar novidades, de acompanhar as tendências de mercado. E nessa feira a gente viu essa franquia que não tinha, era um negócio que eu também estava querendo entrar, né? Diversificar mais uma linha de negócios também. E aí a gente partiu para essa franquia. Foi bom, tudo indo, trouxemos para Campina. A princípio a gente pensava até em shopping, mas a gente foi para a loja de rua, como se diz, e aí passamos os 5 anos do contrato. Felizmente não deu mais certo, tive que renovar e tal. E assim, coincidentemente chegou a pandemia também. E logo antes da pandemia a gente encerrou a atividade, cumprimos o contrato normalmente. Não deu mais certo, a viabilidade econômica não era interessante, devido a ter que reformar, ter um novo layout, renovar a taxa de franquia. Então era um investimento alto. Quando a gente foi ver a viabilidade econômica, que a gente tinha que analisar tudo, né? Não era interessante a gente continuar mais. Daí também seguiu outros concorrentes que foram, tá entendendo, outros gargalos da própria economia também. E a gente, por fim, achou melhor encerrar. Deu por encerrado, cumprimos os contratos, tudo certinho. E hoje, qual é o segmento que você está atuando, Fábio? Eu sempre atuei, ultimamente, nessa linha de comunicação visual, certo? Eu tenho me dedicado a ela desde 2000, de 1999 para 2000. Temos aproximadamente aí mais de 25 anos nesse segmento. Foi logo quando nós encerramos as atividades das farmácias, eu comecei nesse segmento. Então, no caso, durante todo esse tempo, enquanto você passeava por outros segmentos, você sempre manteve essa empresa do audiovisual? Sempre mantive essa parte da comunicação visual, do marketing, entendeu? Eu sempre trabalhei
por mais, quer dizer, saiu do segmento farmacêutico, eu já entrei nesse segmento. Então, eu tenho ele hoje há 26 anos praticamente. Como base, o carro-chefe da minha trajetória de trabalho. E tive outras atividades também, mas estou atuando nesse. Né? Hoje a gente atua mais na área de arquitetura e de estrutura. A parte de comunicação visual eu deixei mais um pouco de lado e parti mais para a parte de arquitetura e engenharia. São projetos mais amplos, são projetos de estrutura, de revestimentos em ACM, que é uma linha que a gente atua hoje, quase que 80% do nosso segmento é voltado para isso. Mas também atendo a parte de comunicação ainda só num percentual menor, numa situação específica, mais né? específica. O resto a gente vai trabalhando nessa linha. Você tem visto, eu fico assim curioso, Robson, quando eu escuto uma conversa dessa, porque aí são mais ou menos mais de 30 anos, só empreendendo são mais de 30 anos. São aproximadamente hoje 45 anos. 45 anos. Eu comecei com 14 anos, né, no balcão da farmácia, e foi onde a gente aprendeu, e é uma lição, na verdade. O comércio hoje, eu digo, é uma universidade que ela forma você para a vida. Ela tanto ensina você no trabalho, como no relacionamento, tem toda uma história de vida para você que começa no comércio, que vive o comércio. Hoje é uma escola fantástica. Quando eu ouço uma história dessa, Fábio, eu não posso deixar de perguntar quais foram assim os pontos mais desafiadores que você teve na tua trajetória enquanto empreendedor e os maiores aprendizados que eles trouxeram também. Olha, Tiago, de desafiadores a gente tem praticamente quase que todo dia, né? Mas assim, já passei momentos difíceis, já passei situações extremamente delicadas que você dá vontade até de desistir. Mas, com fé em Deus, com perseverança, com dedicação, seguindo um propósito, né? Porque o processo para chegar no propósito é doloroso. E a vida do empresário hoje não é fácil, ela é extremamente complicada em vários segmentos. Hoje a gente tem uma série de coisas. Mas no decorrer de sair, a gente saiu de do encerramento de uma atividade, que era a farmacêutica, partir para outra. Já era um desafio gigante, porque você está vendo uma coisa nova, você está vendo uma expectativa que está sendo criada ainda. Então a gente foi desafiador, teve vários gargalos, teve dificuldades, teve uma série de coisas, mas com trabalho, com dedicação, com força de vontade, a gente superou várias situações, né? Teve situações vexatórias, teve questões que desanimam, entendeu? A condição financeira, às vezes o momento, enfrentamos várias crises, entendeu? No decorrer de tudo isso aí, crises econômicas, situações que o próprio país passou que aperta, deixa o empresariado numa situação complicada. Entendi. Ainda nesse segmento onde ele traz justamente esses problemas que o senhor teve, e com certeza esses problemas te tornaram o Fábio que o senhor é hoje, né, com o intuito de justamente ser a pessoa que gere tudo que você tem. E eu tenho certeza que vão ter momentos dentro dessa trajetória que o senhor se lembra com um certo, vamos dizer assim, carinho e também aprendizado. Você poderia compartilhar um pouco sobre isso também, porque eu acredito que justamente esses problemas que a gente enfrenta, né, e além disso, o interessante da vida é que cada pessoa ela vê uma perspectiva diferente, porque de fato são pessoas diferentes, né? Tem visões diferentes. E eu posso estar inserido dentro de um contexto, e o mesmo contexto que o senhor está, mas eu posso ter uma visão diferente que o senhor teve daquela situação. Então, a partir disso, por exemplo, eu tenho certeza que se olhar para trás, o senhor vai elencar alguns pontos dentro da sua trajetória como empresário que foram pontos assim críticos, mas que foram pontos que te elevaram como empreendedor. Isso. Que pontos foram esses e assim, quais foram, se puder dar um pouquinho de contexto para as pessoas que vão estar escutando isso, obviamente, contexto que seja possível, né, compartilhar, e também um aprendizado que o senhor teve a partir disso. Nessa trajetória toda, tem situações que realmente a gente vê e marca para a gente, né? Eu, no início da minha atividade na comunicação visual, eu passei a atender o poder público. Uhum. Eu comecei a trabalhar aqui em Campinas, na gestão do ex-prefeito Cássio, e, consequentemente,
passagem do governo municipal para o estadual, eu também segui, trabalhei com ele todo esse período, certo? Então, trabalhei com ele aproximadamente 2 gestões de governador, com mais 2 gestões da prefeitura, trabalhei um bom tempo. Então, foi um desafio para mim, por quê? Porque foi a responsabilidade, o compromisso, entendeu? Que não era fácil, era você atender um governo praticamente, não só, mas eu passei a atender praticamente 70% do governo do estado da época, então cobria eventos, cobria a agenda do governador, aí vinha São João, tá entendendo? Eu fiz, por exemplo, todos os salões do artesanato desse período foram feitos por nós, por nossa equipe, por nossa empresa. Então nós tínhamos artesanato em junho, Campina Grande, Moço São João do Mundo, e janeiro, João Pessoa, que era justamente na época do veraneio. Então era, tá entendendo, uma situação muito delicada, porque você tinha evento, tinha agenda do governador, tinha salão do artesanato, e ainda mais, consequentemente, nos anos eleitorais, tinha a campanha, que ela se aproxima muito, muito perto do São João, né? Perto do São João, a gente, 2 em 2 anos tinha campanha, tanto a nível municipal como a majoritária dos estaduais também. Então isso era desafiador demais. Tem coisa que eu ficava pensando, rapaz, como é que a gente conseguiu fazer isso aí? Tudo envolve a equipe, tudo envolve a determinação, o compromisso, porque não é fácil você juntar 2, 3 situações que eram situações relevantes, grandes, eventos grandes, entendeu? Uma campanha majoritária hoje, quer dizer, eu rodei o estado da Paraíba praticamente 4 vezes, acompanhando o ex-governador Cássio e também em outras campanhas. Fiz campanha em Alagoas, eu parti um período para esse lado eleitoral também. Fiz a campanha de Arthur Lira em Alagoas e fiz do pai dele também, que era o senador Bill. Então passei praticamente 4 meses nesse eixo Paraíba e Alagoas. Também fiz algumas coisas em Natal, atendi alguns clientes, algumas situações, mas o foco maior era na Paraíba. E o que foi que Fábio, antes disso aí, precisou aprender para justamente dar suporte e estrutura para entregar isso? Tive que aprender do básico do material, a parte do marketing, a parte de evento, a buscar entendimento e conhecimento em feiras, em workshop, entendeu? Em curso, em alguma coisa que procurasse me ajudar e alavancar mais a ideia e o que há de tendência para os mercados, né? O mercado da comunicação, ele é um mercado que ele evolui muito rápido, ele tem uma dinâmica muito assim, ligeira mesmo, acelerada. Se você não acompanhar, por exemplo, o ACM, quando eu trouxe para Campina Grande, que é aquele investimento que você vê em fachada de banco, farmácia, eu fui um dos primeiros a trazer. Eu busquei ele em João Pessoa, conversando com um arquiteto. Na verdade, quando a gente conheceu esse material, não era nem ACM, era o CAP. Era um alumínio que você usava nas fachadas, via todo o processo de trabalho, e daí partiu para o ACM. O ACM já foi um negócio mais evolutivo, por conta, porque já era uma composição maior, já era chapa maior, já era mais fácil de você trabalhar. E a arquitetura exigindo, como hoje exige muito, né, de atualidade, de novidade, de inovação. Ô Robson, você empreende há quanto tempo, Robson? Faz uns 6 anos, acho. 6 anos. Aqui eu escutei agora o Fábio falando, né, sobre os aproximadamente 40 anos empreendendo, falou um pouco sobre os pontos difíceis e os pontos bons. E agora eu queria saber de tu, Robson, nesses 6 anos, quais foram os pontos mais difíceis e os pontos bons? Eu acho que assim, o ponto mais difícil para todo empreendedor é o início, né? Por quê? Cara, no Brasil, o empreendedor, ele é visto como o cara mau, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E não é incentivado você a empreender porque talvez por existir esse dogma de que quem empreende se aproveita das pessoas, não sei. E também talvez por existir essa falsa segurança que é vendida, por exemplo, não, vou ter um emprego, vou ter um concurso e tudo mais. Então eu acho que assim, a parte mais difícil para mim, dentro do meu contexto, foi tomar a decisão de sair da faculdade para buscar me encontrar. Buscar me encontrar em algo que assim, eu sabia que eu não iria encontrar na universidade e naquele caminho que eu iria trilhar ali. Então, o meu primeiro passo foi muito difícil por conta disso, porque eu sofri muito atrito. E por amor, né, no fim. Por conta dos pais. Não, rapaz, termine e tal. E eu entendo perfeitamente, até porque o senhor é pai, né? O senhor sabe que... Quer dizer, eu não consigo imaginar o peso, né, dessa responsabilidade, mas eu consigo, pelo menos, vislumbrar
o que é você ter uma pessoa ali que depende única e exclusivamente de você e você precisa ali, né, tomar cuidado dela, orientar e tudo mais. Eu entendo, tipo, o cuidado que eles tiveram de não, termine e tal. Então, pra mim, no início foi esse. E depois eu acho que, assim, de praxe, né, é justamente assim, sempre vão existir problemas, sempre vão existir... É uma constante. E pronto. O engraçado é que, assim, no empreendedorismo, uma das constantes é justamente problema. Que é justamente o contrário quando você vai trabalhar para um CLT, que também não tem nada de errado. Ou, por exemplo, você ir para concurso, até porque são perfis, né? São perfis. O problema é você tentar encaixar vários perfis dentro de um molde, e aí realmente, é aí que está o problema. Mas para mim, se for trazer assim, um grande desafio foi justamente dar o primeiro passo. Devido ao contexto que eu vivia ali, por mais que meus pais também já empreendiam, né? Eu acho que assim, dentro da cabeça deles, eles pensavam, não, é melhor e é mais fácil você buscar viver uma queria vida... que você passasse pelos mesmos desafios que eles passam, né? Pois é, e no fim é por amor, né? O cara entende. Mas pra mim foi E isso. ponto positivo, assim, um grande ponto alto que você possa compartilhar conosco. Eu acho que, novamente, eu acho que vai estar muito relacionado ao perfil, né? Porque eu acho que quem empreende faz isso não por... Assim, tá muito voltado para propósito, no sentido de você tá construindo algo que você acredita, que você se sente realizado em realmente estar vivendo aquilo. Por mais que às vezes, na grande maioria, você não sabe o que você quer. Você só sabe que, tipo, cara, eu desejo algo e eu tô disposto a desbravar com o intuito de encontrar. Só não sei o que ainda. Mas eu acho que tá naquele caminho ali. Pronto, nesse caminho aqui eu vou trilhando a minha jornada. Vão surgir, por exemplo, como se eu trouxe mesmo o seu Fábio. O senhor já trabalhou em diversos segmentos. Não é verdade? Então, tipo assim, quer dizer que quando o senhor iniciou, o senhor já imaginava que daqui a uns anos o senhor estaria já, como é que eu posso dizer, fundamentado, não, mas consolidado no ramo de comunicação? Não. Pois é, então assim, é uma jornada que é um desejo de desbravar, que eu acredito que existe em todo empreendedor, que tipo, leva ele, que impele ele a, tipo, bicho, se eu continuar como você, se eu continuar nessa empresa aqui, eu vou definhar, eu preciso sair, eu preciso... Então, eu acho que é muito isso, velho. Tipo assim, é justamente você sentir que você tá sendo fiel a você mesmo, no fim, tá ligado? Então, essa frase define bem. Ser fiel a você mesmo. Bacana. E hoje você está no mercado, qual é o nome da sua empresa, Fábio? Hoje a gente está com essa empresa já há um tempo, um certo tempo. É a ACM Companhia. Por que a ACM Companhia? Porque derivado do ACM também. A gente puxa voltado mais, é tipo uma comunicação em grupo. Por quê? Porque eu faço a parte de investimento, faço a parte de comunicação visual, faço um mix de alguns serviços voltados para essa área. O que é que acontece também nessa situação da gente? Você falou agora há pouco aqui. O empreendedorismo é uma caixinha de surpresa. Certo? Na pandemia todo mundo ficou naquela situação, ficou refém de uma série de problemas, né? De comércio, de liquidez, de escassez, de tudo, né? E pra gente assim foi uma surpresa. Nós vencemos uma licitação a nível Nordeste de um órgão federal, que essa licitação beirou 2 milhões de reais. Pra você ver como a gente não esperava nada na pandemia, na verdade ficamos numa situação extremamente difícil, né? O país todo passou por isso, o mundo todo foi global. Então assim, dentro dessa situação foi criada uma história que eu não tive o que reclamar. São desafios, é o que eu falo, são desafios gigantes que você não pode ter medo, tem que enfrentar. Mas sobre isso, Fábio, assim, durante a pandemia nós já atendíamos algumas empresas aqui e eu particularmente eu não conheço uma que não fez muito dinheiro na pandemia. Eu sei que teve vários ônus, né, teve toda a questão da pandemia, mas falando apenas do ponto de vista empresarial. Eu não conheço uma empresa que na pandemia não duplicou seu patrimônio. Agora era loucura, né? Eu conheço empresas que trabalhavam escondido, né? Porque aqui, pelo menos na nossa cidade, tem um decreto que alguns segmentos, para não dizer a maioria, não podia trabalhar. Então, eu atendi um cliente que ele trabalhava de portas fechadas. Lá é uma indústria e o pessoal trabalhando e faz muito barulho. Às vezes, ele relatava que passava frota de carro da polícia com 5, 6 viaturas procurando o comércio aberto. O senhor passou por isso? Não é real o que eu estou lhe falando? A nossa empresa fica ali na Almeida do Barreto, a 200 metros do 2º Batalhão. Próximo ao Brasil ali. Então, o que acontece? Quando
chegou a pandemia de uma forma brutal mesmo, que sacrificou todo mundo, que eu disse, rapaz, a gente não pode parar. Então, no relacionamento que nós tínhamos com outros segmentos também, até do próprio segmento também, eu comecei a fabricar máscara de proteção com a logomarca, por exemplo, Prefeitura Municipal de Campina Grande e algumas empresas também. Quer dizer, começou a se mexer para não parar. E dentro dessa faixa que a gente passou terrível da pandemia, um amigo me ligou e disse, Fábio, tua documentação está em ordem, tal, tudo. E eu disse, tá tudo em ordem, certo? Não, tudo beleza. Uma licitação para a gente ver aí, a nível Paraíba, assim. Bora fazer? Ele, bora. Chega para cá, começou, a gente fez uma rodada de negócio, analisou tudo. E daí deu um salto. Em vez de Paraíba, ela se ramificou para o Nordeste. Você imagina, você atender 9 estados do Nordeste num período extremamente difícil, entendeu? De mão de obra, de escassez, de tudo. Do medo, né? O medo era uma situação extremamente vexatória. Eu, principalmente, que sou diabético, tinha uma certa comorbidade. Estava de risco, né? E era de risco, então, assim, mas medo é uma palavra que eu não tenho no meu dicionário. Não tenho medo, não tenho problema de enfrentar desafios, pelo contrário. Eu gosto, até me incentivo também, o pessoal fala, rapaz, você é louco, não sei o que, nessa pandemia mesmo, muitos amigos meus, rapaz, você é doido, você vai rodar o estado, isso é difícil, tal. Mas era realmente muito desafiador você colocar aproximadamente 1.500 barreiras protetivas, que eram aquelas barreiras de acrílico, para o atendimento de um órgão federal, nos 9 estados, e em tempo recorde, devido à repercussão também da mídia nacional. Então, quer dizer, quando a gente fechou, que assinou o contrato de que começou, eu levei uma pressão, meu amigo, tão grande, que o que era para eu fazer praticamente em 60 dias, eu fiz em 40, 45 dias. Quase que impossível. Teve que aumentar a equipe, possivelmente? Aumentar a equipe, teve que acionar várias situações, teve todos os atropelos que apreensão, dificuldade de logística, entendeu? Teve uma série de situações. Mas como era um órgão federal, de qualquer forma teve também uma coparticipação do pessoal, porque entendeu da necessidade. Sim. Naquela época era quase que emergencial também, porque era um órgão que não podia parar, ele tinha que atender o usuário, ele também tinha que ter proteção para os seus colaboradores, que não podia ser deixado de forma nenhuma. Qual era o INSS. Não tem como, tem mais num momento desse. E era um órgão que era cobrado diariamente, o Jornal Nacional batendo, a imprensa batendo, a rede social batendo, então tinha uma série de situações que foi, meu irmão, acho que foi o mais desafiador desse período todinho da minha história. Foi atender um governo do estado que também não era brincadeira, e esse do INSS no âmbito do Nordeste foi assim, pesado, sabe? Terminou, estava numa situação extremamente... Tinha mais nem força para contar o dinheiro. Que não deu nem essa situação. A gente pensava não dá por conta de o custo, a logística, o custo mudou tudo e eu não podia mais mexer no contrato. Era sério, mas enfim, cumprimos tudo certinho, deu tudo certo, atendemos. Tá aí, civil de lição, civil de história e de aprendizado também. Né? Com certeza. Tudo é aprendizado na vida da gente. Eu digo aos meus meninos, olha, isso aqui você aprendeu, foi rápido, mas é um aprendizado. Não deixa de ser, não deixa de você ter, tá entendendo, na sua bagagem. Agora veja só, nós falamos um pouco sobre o seu passado, o passado seu e da sua empresa, falamos um pouco sobre o presente, agora eu queria saber, e para o futuro, você ainda pensa em diversificar, investir em novas empresas? Penso. Na verdade, eu não paro, não. Eu estou sempre... Está com a vida muito tranquila, está procurando um desafio, né? Não é nem tranquila tanto, que a gente hoje, Thiago, não vive nessa tranquilidade. As coisas realmente mudaram, sabe? Mudaram muito. Eu já tive tempos melhores, mas a situação hoje em si... Por exemplo, assim, está em paz, estou sem nenhum problema, eu quero arrumar um problema novo. Aí a gente não deixa de pensar, não deixa de trabalhar e buscar novidades e inovações. Eu tenho um projeto aí já... há cerca de 6 ou 7 anos, acho que uns 7 anos. É
Um projeto que eu fiz com o pessoal de João Pessoa, até meu pai à época também, foi um dos idealizadores, e aí eu segui transformando e melhorando A esse ideia, projeto da melhor forma, a ideia. A gente está com um projeto já em andamento, patente registrada, a gente vai captar a água do ar-condicionado para levar para o reservatório do para-brisa e para consumo interno. Certo? Vai ter uma torneirinha que você vai acionar e beber a sua própria água no carro, com a comodidade, com a temperatura ambiente. Ah, sim, do Do ar-condicionado. ar-condicionado, É uma captação. Muito Ela interessante. abastece o limpador do para-brisa, que é uma situação que você às vezes é pego de surpresa. Sempre, Né? sempre. E aí para o consumo interno também. Não é um projeto fácil. Eu vim trabalhando nesse projeto, parei na pandemia devido a uma série de coisas e retomei ele há cerca de um ano, há cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Tem um parceiro meu de São Paulo que também deu uma reforçada, deu um incrementado também. Está em fase de acabamento, porque para você lidar com água, para você lidar com o ser humano, é uma questão extremamente delicada. Já foi feito as análises no Lab 10 da Universidade Federal. Eu tenho parceria Parque Tecnológico, Universidade Federal, SEBRAE e também algumas empresas de fora. Por exemplo, a gente manteve um contato com o pessoal da Nissan. Está tendo uma negociação que está um pouco está um pouco avançado de 1 ano para cá, porque é uma série de detalhes. Você falou duas coisas aqui, que são duas características que eu vejo em comum, Robson, em todo grande empresário. Primeiro, não ter medo. É coisa simples, mas quando você fala isso, você fala com entonação diferente, com a convicção de que não é uma frase bonita. Então, empresários que eu conheço bem-sucedidos, eles não têm medo. Segundo, essa visão sempre para o futuro. Eu pensei que você ia falar, estou pensando em entrar no mercado pet ou alguma coisa do tipo, já passou por vários. Olha o que você traz para a mesa, né? Um negócio completamente e é uma dor real. Porque, bicho, toda semana eu tenho que estar preenchendo aquele... Não posso falar mais nem me aprofundar, peço até desculpa por uma questão de... Mas já tem lista de espera? Porque se tiver eu entro, viu? Já tem um pessoal aí, porque assim, na verdade a gente está tentando duas situações. Ou uma montadora, ou a gente mesmo comercializar, fabricar, comercializar, instalar, buscando parceiros tipo concessionárias, lojas de autoatendimento assim, para a área veicular também. Mas a gente, é exatamente isso. A gente está tentando canalizar mais para uma montadora, até devido pelo volume. Seria um B2B. Eu vou falar por mim, por exemplo. Eu não sou o perfil de cara que mexe em carro. Thiago, surgiu essa ferramenta, tem que fazer uma adaptação. Eu não faria. Mas, por exemplo, se fala, Thiago, os carros da Nissan, por exemplo, está saindo com isso. Eu estaria aberto a trocar o modelo, numa troca de modelo de carro. O que é mais complexo nessa situação é o que está demorando também a gente achar um molde que dê para todos os carros da linha de passeio que a gente tente atingir 70%, 80% na média de veículos de passeio, né? Que é essa média de SUV para baixo e tal. Porque assim, não é fácil. O maior gargalo está no molde, na instalação. A gente já fez teste, já tem piloto, já Talvez tem carro. Você já tenha, mas de qualquer forma eu vou deixar na mesa a proposta. Eu tenho uma empresa que eu atendo que são 4 engenheiros. 2 engenheiros mecânicos e 2 elétricos. Na Universidade aqui de Campinas. Se você quiser, tá com o pessoal lá. Certo. Eu tive uma parceria com o pessoal da universidade, como te falei, do Parque Lab 10 ou Lab Sol? Lab 10. O pessoal lá é Labsol. Né? E tive até... Pronto, esse sócio nosso, ele viu o projeto na FETEC. Eu estava expondo lá na FETEC com um carro, tinha um veículo lá expositor, já com o sistema montado tudinho. E esse cara viu e depois de um certo tempo ele entrou em contato conosco, depois de 2, 3 anos. E aí ele disse, olha, tenho interesse assim, veio, conversou conosco tudinho, fizemos um contrato de parceria, registramos. Já está registrado, já tem patente registrada. Você conhece um advogado bom para fazer esses contratos? Já tem, doutor Matheus vai acompanhar. Boa, meu amigo. Faz parte também. Aí a gente está, eu creio que esse ano, ou beirando 27, a gente está botando já. Eu vou ficar de perto acompanhando, eu quero ver. E quando estiver pronto, você volta aqui para apresentar para o pessoal. A gente vai apresentar, a gente vai divulgar numa situação mais ampla, tá entendendo? Até para a mídia. Já teve várias empresas que contactaram, já teve vários investidores. Olha, a gente quer
10%, a gente quer 15%, a gente quer 20%. Não, a gente está tentando ver, para não pulverizar demais, nem ter gente demais, dentro de uma situação que a gente está achando, junto com os sócios também, a gente está achando Válido, né? Tipo. a gente não morreu até agora, a gente está chegando na beira da praia e vai escapar. Então a gente está caminhando para fazer essa novidade. Maravilha, bacana. Está pertinho, é um projeto grande, é um projeto ambicioso. Eu quase desisti também, são 6, 7 anos. Mas quando a gente olha, Coca-Cola tentou várias vezes, né? Outros segmentos e errou, depois acertou. O que me chamou a atenção fora, do que né? você falou é porque eu não vou dizer que é uma dor latente, gritante, mas existe essa dor. Porque quantas vezes eu tenho um chilique agora que no carro eu tô sempre limpando o para-brisa, vez ou outra eu vou ali limpo e tal. E uma vez pelo menos por semana eu tenho que estar abastecendo aquilo. E se tivesse essa comum. Não, é assim, é um projeto sustentável, né? Na verdade, de utilidade que, imagina, você está numa viagem, você tem água para você consumir, o pH, para você ter ideia, o pH dela deu perto da água, acho que é Minalba, é uma água aí que deu 7,6 pH dela. E no caso a água do ar-condicionado é super de boa para tomar. Totalmente. Tem todo. Porque assim, até para a gente fazer o reservatório que vai tem que ser todo no parâmetro. Tem que ser tudo. Por quê? Porque trata de saúde pública. Né? Eu não posso jamais imaginar. Eu boto isso e depois é uma contaminação, acabou-se, né? Você perde até o que não tem. Por isso que a gente ainda está tendo essa atenção redobrada pra você ter ideia, o material que vai armazenar essa água, até a capacidade dele também, e a qualidade do material tem que ser tipo aquele material de uma madeira para criança, que não é plástico reciclável, nada. Você só me responda até onde o senhor puder, tá certo? É porque surgiu muitas curiosidades. E no caso, um reservatório desse ficaria na parte da frente do carro mesmo, próximo ao motor? A gente está vendo embaixo do painel. É isso que está demorando mais. É justamente para não pegar a temperatura. Nem temperatura e outra coisa, o molde se encaixe. Por exemplo, ele dá no Onix, mas não dá no Gol, dá no HB20. Não dá no Greta. A gente está tentando, já fiz até vários moldes em 3D, tudinho, para ver justamente o que se encaixa também na questão de volume. Ele vai absorver geralmente aí 1,5 litro, uma garrafa de 1,5 litro de água, que ele é reabastecido normalmente, mas tem que ter até uma capacidade. Eu sou muito curioso, eu vou ter que perguntar, o senhor só responde se puder, tá certo? E por exemplo, quanto tempo de carro funcionando com ar para encher um negócio desse de 1,5 litro? É rápido? Porque sempre quando até a gente faz uma poça, né? Lá na empresa mesmo a gente está reutilizando a água dos ar-condicionados. Você vê, um garrafão de 20 litros, ele enche quase que num dia. Não, é muito rápido. Entendeu? 2 ar-condicionados. Ele chega a passar de meio. O acúmulo essa semana eu cheguei de viagem aí, olhei, parei o carro, quando eu fui ver embaixo, tá uma força d'água gigante. Entendeu? Que é desperdiçado. Totalmente desperdiçado. Aí a gente está vendo também em relação custo-benefício para o consumidor, o valor. Então a gente está em análise ainda disso aí, não vai ficar um valor, vamos dizer assim, exorbitante, não, nem também a gente está querendo explorar de uma forma que seja, não, vamos ganhar X, não, a gente quer volume, a gente quer quantidade, por conta disso, justamente para atender todas as classes, a classe do Uber, a classe do taxista, a classe do frotista. Por quê? Porque é um diferencial. E também, assim, tive contato com a Fiat, teve esse outro da Nissan que surgiu há cerca de 1 ano e meio, porque assim, se você pegar, na verdade, uma linha de produção tipo uma montadora, você está aqui. Acabou, vocês vão conduzir, vão fazer isso. Que é as duas vertentes que eu falei, você pode seguir para isso, como pode seguir para o comércio local, para o varejo e para o atendimento. E aí, Robson, teria no seu carro? Né? Teria, mas eu acho que também eu entraria muito mais na tua linha, tipo assim, já vim no carro, entendeu? Seria um plus na hora da compra, mas para colocar, talvez... Pra colocar, tipo assim, teria que ser convencido. Até porque você anda pouquíssimo no carro, né? Mas pra um Uber da vida, isso aí é top, né? Isso aí pra Uber, pra quem viaja muito, isso aí...
Mas extremamente necessário. pegar um B2B aí é top, velho. Porque... Eu já passei por uma dessa com fome e com sede. Eu tava vindo do Recife e eu sabia que tinha um Subway na estrada. Só que na minha não tem, na direita, né? Eu pensava que era próximo. Eu disse, não, Érica, não vamos comer aqui em Recife. Quando chegar lá no Subway a gente come. Meu amigo, eu não sei se é porque a fome e a sede tava grande. A gente quase que chega em Campinas e não chega nesse aí é um cenário, né, para quem viaja muito. Como estão pondo agora, as antenas, né, da Starlink. Sim. Para quem tá viajando muito, bicho. Instalar, né, tudo, não, nos carros. Eu tenho visto carros muito carro em já Campina tem, Grande já, já carro tem, SUV grande com as antenas em cima. É porque você vai via satélite, né? Não tem. Então, bicho, o cara com água, com internet, que é mais o que? É verdade. E fora que também é muito bom pra natureza. Muito bom, é sustentável, né? Você tá reciclando o que era desperdiçado. Agora a ideia é interessante, né? Tipo assim, eu confesso a você, ele me pegou de surpresa. A ideia é bem interessante. Tipo assim, é um problema que a pessoa tem, só que ela não sabe que tem. Não sabe que tem. Tá ligado? Vou comprar um carro agora. Imagina, você vai a um problema mecânico, alguma coisa, uma panela elétrica, você tá totalmente desabastecido. Eu outro dia vinha de Natal na duplicação da BR lá e disse, não, eu vou deixar para jantar em Mamanguape. Só que teve uma interdição na BR que demorou 1h20 aquele siga e pare. Quer dizer, fiquei totalmente, não tinha nada, uma água mineral não tinha nada, eu me acabando de sede. E olha a situação que você ficou refém. 1h20, era quase o tempo de eu chegar lá. São coisas pouco faladas, mas que acontecem. É uma dor que a pessoa tem que ela não sabe que tem. Acontece. Até chegar alguém e falar. Agora, tipo assim, um projeto desse aí é bem complicado de colocar pra frente, viu? É complexo. Porque, mano, tem toda a parte de engenharia. Toda. Tem isso. Eu já perdi um monte de molde, a gente já tentou, Mano, tem essa já parte. mexi pra cá, pra lá, é complicado pra caramba. E fora que, se você quiser ir pro montador, né? Mano, tu tem que entrar em contato. Mais ainda, tu conseguir entrar. E só pode ir pra lá com a patente tudo feito. Exatamente, não. O que é que a gente pensa? Não, é o seguinte. Pega, vamos supor, João Pessoa. Qual é a melhor equipadora que tem em João Pessoa? Tem um cara lá, não me recordo o nome dele, eu até conversei com ele. Não, é melhor a gente vender para você montar, ter uma margem de lucro sua, do que ter toda essa estrutura de montagem. Entendeu? Pega uma concessionária. Não, a gente vende o kit e na verdade vai ser assim, o kit vai ser completo. Você compra seu kit, leva para instalar, vai ter manual de instalação, tudo. A gente não quer absorver essa demanda de instalação, porque é extremamente complexa. Imagina, você profissionalizar o pessoal, montar a estrutura e tal. Não. Instalar no Land Rover, tem que tirar instalar, fora imagina, tirar tudo. Não, de jeito nenhum. Quem instala é quem mexe com isso. O cabo que instala som, que instala GPS, que instala alarme, que instala essa parte automotiva todinha. A gente não tem interesse nesse direito por conta da complexidade. São os dois piores carros que eu já fiz. Vi a troca de óleo, né? A Land Rover e o Up da minha esposa. Meu amigo arranca o motor fora para trocar um óleo. Que você desmonta quase a metade. Meu Deus. Você precisa ver uma troca de óleo do Land Rover, o que é. Por isso assim que a gente está retardando, porque também não adianta botar no mercado sem ter uma certa estrutura, sem ter tudo redondinho, por conta disso. É uma questão muito, principalmente o lado da água. A água é extremamente delicada. Eu não posso botar uma água com impossível contaminação nenhuma. Ela tem que estar 100%. Tanto que os testes já deu isso. O pH está lá em cima. Mas tem todo um processo para chegar até lá. Sim. É isso que eu falei. Acho que até final do ano a gente está finalizando tudo aí. Agora, de onde surgiu a ideia? Rapaz, essa ideia surgiu de um amigo meu, João Pessoa, e amigo do meu pai também. Ele é inventor. Ele me apresentou umas 10 invenções dessa dele. Eu disse, rapaz, essa aqui dá certo. Essa aqui dá certo. Mas tinha uma série de coisas na época. Tinha questão de eletrônica também, de TI, de chip, de uma série de coisas. Ele tinha criado um chip que você absorvia 4 chips num só. Mas era muito complexo. Eu disse, não, eu não entendia muito da área. E a época também, eu disse, não, o nome dele é Fábio também. Fábio, vamos trabalhar essa aqui, porque essa aqui eu me identifico mais, eu acho que é mais simples, a outra tem uma complexidade de TI, tem
Por que não está no conhecimento da no pessoa? meu radar, na verdade, né? Não tinha como a gente... Então, assim, o empreendedorismo hoje, ele move o mundo, entendeu? Então, assim, não é ter medo, é partir para cima, é buscar, é duro, você imagina um projeto que está com a gente desde 2018. Só consumindo, né? Participei de feiras, rodei pra caramba, veio pandemia, parou, você reativa de novo. Assim, às vezes desanima, às vezes você fica... É o processo que eu digo, né? Mas até para chegar no propósito tem que passar por ele, né? Não pode chegar no propósito sem passar pelo processo. Então, o processo é doloroso, tudinho, mas assim, no final, com a graça de Deus, com as coisas caminhando certo, com as pessoas certas, tem tudo, para no final ter um resultado positivo. É o que a gente almeja, é o que a gente trabalha para isso. Fábio, eu posso dizer que conversar com você é minimamente, no mínimo inspirador. É uma trajetória muito bacana, assim. Me motiva muito. Nós somos crianças, né, assim, no empreendedorismo comparado a tudo que você já viveu. Muitas coisas que você falou, nós estamos vivendo hoje, né? São desafios um atrás do outro. E muitas pessoas entram no empreendedorismo pela paixão. Eu particularmente venho do setor privado. Tinha um trabalho que eu chamo que é o trabalho dos sonhos. Trabalhava de casa para uma multinacional, uma renda muito boa, mas eu entendia que ali não era o meu lugar. Aquela inquietude que o empresário, o empreendedor tem. E foi muito de Robson, né? Eu disse, bicho, eu não sei o que Deus tem para mim, o que o futuro me espera, mas eu sei que não é aqui. E hoje você falou que o seu ponto mais difícil foi iniciar, né? Quando eu olho para os meus desafios hoje, eu queria poder iniciar todos os dias. Iniciar para mim foi muito mais fácil do que manter. Manter dá bastante trabalho. Não é fácil não. Meu avô dizia sempre isso, meu filho, difícil não é ganhar, difícil é segurar. E a gente analisando assim esse dito popular que tinha desse pessoal antigo, na verdade é isso. O difícil hoje é você segurar. Eu digo o menino, aos amigos, às vezes a gente conversa com o tempo. Ganhar até que é fácil às vezes, tudinho, mas segurar extremamente complicado. E hoje que a gente está vivendo uma série de fatores, economia mudando, oscilando demais, escassez de mão de obra gigante. Olha, a gente está passando um desafio. Não sei que no meu segmento só hoje praticamente em todos os segmentos onde eu converso, tá, e tem mais, não é aqui não, é em todo setor. Os bolsa preguiça que eu consigo comentar e falar, tá destruindo o povo. O que é que o senhor acha que mudou tanto, por exemplo, na sua geração, quando o senhor iniciou? O senhor falou, não foi 13, 14 anos. O que é que muda tanto, tipo assim, de antigamente para hoje? Que o senhor consegue ver e dizer assim, cara, eu vejo isso. Olha, teve avanços que a gente não pode deixar de registrar. A tecnologia avançou muito. Eu quando comecei, para você ter ideia, eu ia fazer um serviço de uma fachada, eu tirava a foto numa máquina Kodak, levava para o laboratório revelar, quando revelava eu botava no scanner daquele que era do tamanho do mundo, para começar a trabalhar. Começar a fazer a layoutização, para começar a ter, tá entendendo, o principal, que é o quê? Se eu vou te vender uma fachada, eu tenho que te apresentar o quê? Layout. Basicamente só isso, como vai ficar. Não tem segredo, não tem dizer, eu não vou entrar na tua imaginação e dizer, ficar assim não tem lógica, não tem. Eu particularmente eu não consigo imaginar um ambiente pronto. Exatamente, aqui eu tive muita dor de cabeça, assim, o arquiteto teve muita dor de cabeça comigo, que ele dizia, olha, Thiago, isso aqui vai ficar bacana? Eu disse, eu não sei, pô. Se não me mostrar uma imagem, eu não consigo imaginar. Então, assim, naquele tempo tinha dificuldades nesse aspecto, mas pelo outro lado a gente tinha uma mão de obra mais fácil, a gente tinha o pessoal querendo trabalhar, querendo ajudar, querendo formar equipe, querendo ter um trabalho, na verdade. Hoje, rapaz... Por que será que hoje não tem mais isso? Olha, veja só, mudanças de hábito, mudanças de costume, mudanças de governo, porque naquele tempo não existia bolsa nenhuma, o cara tinha que trabalhar mesmo, estudar e trabalhar. Eu estudava de 7 da manhã ao meio-dia, trabalhava, almoçava no balcão de uma farmácia e trabalhava até 11 horas da noite. E nada, e o pessoal também, porque assim, as coisas vão mudando, umas para melhor, outras para pior, e assim vai.
Isso que o senhor está falando é real. Eu aqui faço entrevistas praticamente todas as semanas. Ontem nós marcamos 7 entrevistas. Tivemos 2. Das 7 tivemos 2. E Compareceu, né? Compareceu 2. Você vê o índice Pra de você 7 ver, de para 7. 2. E é normal. O meu cliente disse, mas Thiago, todo mundo teve gente que nós falamos, isso é normal, pô. Eu já estou acostumado. No meu ponto de vista, são 2 grandes indicadores. Primeiro, realmente as bolsas. Quando a gente olha para trabalho mais mão de obra, braçal, um trabalho com um nível intelectual menor, são bolsas. É outro problema aí, que a gente também... A Paraíba hoje é pobre em profissionalismo. Quer dizer, você não tem capacidade, ou melhor, você não tem capacitação. Eu tive uma ideia acerca de... Até Cássio era o governador na época, eu levei esse projeto, mas foi no final do governo, teve aquela turbulência toda de cassação e tudo. Mas assim, eu fiz esse projeto, na verdade, era uma empresa escola. Por quê? Porque naquela época eu já sentia a carência que estava se formando. Quer dizer, olha a minha visão há 10 anos atrás, olha a realidade hoje. Eu queria formar uma empresa escola, de quê? Na minha própria empresa eu formar uma escola. De quê? Área de comunicação visual, marcenaria, serralheria, entendeu? Isso 10 anos atrás. 10 anos atrás eu fiz esse projeto, eu tenho ainda. Eu arrumei o local, arrumei tudo. Eu vou lhe dizer um negócio para Robson também. Inclusive nós estávamos falando isso ontem à noite. No meu ponto de vista, o futuro das empresas que querem contratar é ter um braço educacional. Se não tiver, as universidades não entregam. Não entrega não. Ontem eu estava conversando. Senai, não sei o que, mas faz o feijão com arroz. O problema é o que eu digo. Eu digo o pessoal que chega para trabalhar comigo, meu irmão, tu aqui, tu tá recebendo para aprender. Eu paguei para aprender. Hoje você está recebendo para aprender. Por quê? Porque você está sendo remunerado e está sendo treinado, capacitado. Total. Você não vai passar, a minha conversa é assim, você não vai passar a vida toda trabalhando comigo. Então, se você puder aprender, colher, é bom para você, não é para mim não. Eu já sei. É todo o meu papel aqui. Agora, o que eu estou querendo transferir para você é seu. O conhecimento ninguém leva. Ninguém toma seu conhecimento. Você vai trabalhar comigo aqui, se você aprender, você vai trabalhar em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque você está com a sua bagagem. Agora só depende de você. Falamos sobre isso ontem à noite, nós estávamos falando sobre isso, né? É uma situação. E outra, se não procurar seguir a cultura das empresas que você aprender, que é um fator muito importante, é você ter a cultura da empresa. Qual é a cultura? Qual é a sua cultura? Qual é a cultura que você está implantando? É tanto que hoje eu estou buscando pessoas novas para ensinar que é melhor do que os que estão mal acostumados, os viciados. Que às vezes destrói todos eles. Entendeu? Uhum. É melhor você buscar lá fora. Chega, tá aqui, ó. Vem. É assim, Um joga aprendiz, vai capacitando, ensinando. Capacitando do modo certo. E outra coisa, aplicando e introduzindo nele a cultura correta. Porque o que tem de mal acostumado aí, outro problema que está extremamente afetando são as drogas. As drogas no meu segmento, ela está atingindo cerca de 80% ou mais. Caramba! Meu Deus! As drogas, o vício do jogo, as bolsas, tudo isso contribui para um resultado extremamente delicado. Sabe, eu fui chamar uma vez e ele disse, não doutor, não estou preocupado não, eu e minha mulher estamos tirando R$1.500 por mês. E como o padrão de vida é muito baixo, para ele está mais do que suficiente. Mas tá ali, ó, não estou preocupado com nada não. Você vê olha a lógica. Mentalidade a dele, mentalidade desse pessoal. Não tem mentalidade. Então assim, a Paraíba é pobre hoje de pessoas capacitadas. Perdeu vários postos de trabalho por conta disso. Falta de quê? De capacitação. Que é um fator, meu irmão, hoje extremamente delicado e necessitado também. Complicado. Você botar uma pessoa na sua empresa, eu não posso botar qualquer pessoa para trabalhar nesse segmento. Por quê? Porque exige um certo conhecimento, uma certa expertise, uma certa noção. Se não tiver noção, eu não posso pegar uma chapa de ACM hoje, custa R$700. Eu não posso botar na mão de qualquer pessoa para fazer um corte, para fazer um manuseio, para fazer uma instalação. Não posso, assim, se cortar passando dá prejuízo. Se assim cortar pequeno, pequeno. Eu não posso pegar qualquer pessoa e botar dentro de uma empresa para trabalhar sem ter um certo conhecimento, sem ter uma certa capacitação. É extremamente complicado hoje. Hoje está sendo até meio que desanimador. Desmotivador. Desmotivador, porque você
Você tem que ter, meu irmão, hoje muita paciência para lidar com esse pessoal. Não é brincadeira, não. E o material humano, ele não é fácil. Não é fácil. É tanto que é melhor trocar o desemprego estrutural, é trocar gente por máquina. Eu acho. Eu fiz uma vez uma implantação no. Só para concluir. Pode ficar à vontade. Fiz uma implantação no. Eu fiz o estacionamento do Manaíra Shopping. Implantei o sistema de passaporte. Codifiquei tudo e tal. Quer dizer, o estacionamento do Manaíra Shopping tinha, acho que na época era 18 colaboradores que trabalhavam. Trabalha com 6 hoje. Totalmente automatizado. É o quê? Não dá problema, não chega atrasado, não cria questão trabalhista, tá lá. É isso. E um custo muito menor. Um custo muito menor. Produtividade lá em cima Robson da fala muito cabeça sobre zero. isso, né, Robson? É complicado. É complicado. Se você não fazer a matemática, ter uma dinâmica, ter uma logística, tá entendendo? Nesse aspecto aí. Teve um relatório que eu vi que meio que tipo assim, ele justifica o mercado, ele se prepara, na verdade não é que ele se prepara, né? Mas tipo assim, ele encontra soluções para os problemas que surgem diante dele. Que é o que, por exemplo? Cara, a gente vê esse problema aí, né? E não só é no Brasil, mas é em todo mundo. Principalmente com essa geração nova, né? Essa geração Z e outra, viciada no joguinho eletrônico, viciada na internet, viciada em celular, o digital neutralizou esse pessoal. Neutralizou. Tirou a capacidade produtiva. Extremamente. Aí porque eu tô falando eu isso. sei isso porque eu passei até com meus filhos em casa também na questão escolar. Sim. E na época nós damos era o que as irmãs nas feiras falavam, era justamente Digital. quando começou aquela época, 6, 8 anos atrás, era um caos. Lá em casa eu desligava a internet e, pô, menino, sinceramente. Poder jantar em paz com a família. Não é outra coisa, atrapalha os estudos. Atrapalha. Mas não tem como, eu acho que isso é uma questão que é universal, eu acho já, né? Você vê desastres, situações, briga, tudo é revoltante. Você tem telefone com criança hoje, é um show. Mas também tem pessoas, né, como interessante, sempre tem, essa moeda tem dois lados, né? Nós vemos muito isso, é um ponto preocupante, mas eu não posso deixar de usar exemplo, por exemplo, como você, Robson. Você foi um cara que abriu mão no ensino superior, não tinha muita clareza do que ia fazer, mas hoje aí está performando, está lançando projetos, está fazendo as coisas acontecer. Então vai muito assim. Eu acho que a minoria faz o que você fez, o que você vem construindo. Eu tenho pelo menos eu ouço mais falar histórias ruins do que boas. Mas tem muito também o que agregar de bom, né? Se bem usado. Não, com certeza, pô. Com certeza. Por exemplo, se eu trouxe a questão das mídias, né? Mas hoje, por exemplo, as mídias, quando bem usadas, com certeza você consegue conversar com uma pessoa lá do outro lado do mundo e dependendo do teu ramo, tu consegue fazer negócio com ela. Só que o problema é aquela faca de dois gumes, né? Ela tanto corta para um lado como corta para o outro. Só que a gente precisa ter a sabedoria de justamente, beleza, o que é que eu posso extrair de bom... Exatamente, e filtrar isso aí. Justo, de bom daqui. Aí só complementando aquilo que eu estava falando desse relatório, né? Porque, tipo assim, tem se investido tanto, por exemplo, em robôs. Robôs, inteligência artificial. Pois é, lá nos Estados Unidos mostra que, tipo assim, principalmente essa questão da mão de obra para serviço pesado. Não, lá já fizeram uma projeção de que em 2030, 2035 vai ter falta. Ou seja, indústrias bases que, tipo, dão a base para... Vão colapsar se não tiver uma solução para resolver isso. Aí que entra... Uma BR com todo o maquinário dela controlado pela robô. Pois é, aí que entra justamente nessa evolução, pô. E você vê que, tipo assim, as coisas elas vão evoluindo à medida que os problemas vão surgindo. Tá ligado? E outra coisa, por exemplo, agora... uns anos atrás, se eu te perguntasse há uns anos atrás, beleza, qual a melhor profissão que você poderia dizer? Que não seria a última a ser automatizada. Você poderia dizer, cara, programação. Programação, porque o que é que a pessoa pensava? Não, o programador, ele cria um sistema, não tem como alguém substituir ele. O próprio sistema está substituindo. A ideia nasce dele, né? Hoje já está... Pois é, quando você vai ver... Eu tenho um amigo no Mercado Livre, que eu estava conversando com ele semana passada. Eu conheço várias pessoas no segmento e tem vários extremos. Eu tenho um conhecido que ele é totalmente contra IA. Ele é muito resistente. Beleza.
e eu tenho esse outro colega meu que trabalha no Mercado Totalmente Livre. aberto. Ele disse, Thiago, não é nem que eu sou adepto. É Hoje, necessidade, quando eu né? trabalhei em empresa de tecnologia, as pessoas ainda usavam IA escondido. No meu, eu peguei esse tempo. Hoje em dia, no Mercado Livre, ele disse, ele é arquiteto lá de software, disse, Thiago, nós somos recomendados, eu recomendo bom. meu time que não programe mais. O que nós fazemos hoje? Lembra daquela coleta de requisitos que a gente estudava na universidade? Só isso. PR, você montar o PR lá, Ele o monta PRD, só, exatamente. e gerencia. quem faz tudo e gerencia. É porque Perguntou, assim, ele ó, vai dar- não faz sentido hoje mais você escrever código. Por quê? A IA escreve muito melhor que você e muito mais rápido, tá ligado? Aí que entra também, por exemplo, o senhor na parte de, vamos supor que o senhor desenvolva um braço mais de marketing voltado para rede social. Mano, faz muito mais sentido se eu tenho um trabalho de criar um sistema que vá funcionar muito melhor do que um social media do que contratar uma pessoa. Essa semana mesmo eu tive duas situações dessas. Dois clientes me contactaram. Um é um pessoal de fora, está chegando em Campina, no segmento de terno. E aí ele disse, eu já mandei aí para você ter uma noção, não é assim não, mas é bem parecida com o meu quero, tá? Eu mandei aí o chat GPT feito, eu mandei para você dar uma olhada. Tá só um retocar e eu vou te mandar logo mais. Quer dizer, ele adiantou para mim Um trabalho que você teria. 70%. Aí ele disse, não, essa logomarca que tá não, vou mandar a minha que eu mudei de um restilizado e tal. Então, pega a minha logomarca, aplica nisso aí. Quer dizer, 15 minutos estava pronto. O que eu ia demandar um tempo, Um profissional pra tudinho. Então, assim, evoluiu. Me ajudou e me ajuda demais. Mas eu queria começar, eu ainda não fiz, eu tenho uma noção, mas assim, se botar na ponta do lápis, o que a minha empresa, por exemplo, economiza por mês com o uso de IA, é surreal. Pô. É Porque imoral. você abre ali aquele computador, eu tenho pelo menos uns 5 personagens diferentes, no mínimo, que eu converso diariamente sobre temas que as meninas usam. Tudo. Já pensou, se fosse, até economizou um profissional. Mas enfim, meu amigo Robson, caminhando aqui para nossa reta final, né, quero falar, como eu te falo, sempre quando eu tenho a oportunidade, Fábio, de conversar com uma pessoa, com você, com a sua trajetória, a sua envergadura no comércio, para mim é muito inspirador. Eu confesso ao senhor, confesso ao Robson também, sabe disso, nós somos muito bebês ainda nesse mercado, né, Robson? Muitas vezes passando os desafios que nós olhamos assim e falamos, meu Deus, e agora? O que é que nós fazemos? Mas uma certeza eu tenho. Não desistir. Exatamente. Não desistir. Exatamente. É o fator assim mais fundamental. Eu acho que desistir para mim é a última das últimas. Não existe, Às assim. vezes você pode até chegar no fundo do poço, lá embaixo pode ter uma mola e jogar você lá para cima. Totalmente. Na verdade, tem que pensar nessa ótica, tem que ver as coisas diferentes. Eu falo aqui Dificuldades brincando. vêm, não resta dúvida. E vem às vezes que dá até vontade de você desistir, de correr e tudo. Até que eu falei com a Adriana, que é fundamental a gente fazer no ministério que eu faço parte lá, que você esteve lá com a gente, fazer justamente isso, essas conversas, entendeu? Justamente para quem está começando. Porque assim, se o cara não tiver uma cabeça boa, se ele não tiver um foco, se ele não tiver uma determinação, se não tiver coragem mesmo assim, desiste, meu irmão. Desiste. Fácil. O empreendedorismo é muito Desiste. solitário. Solitário. É. Você não tem um amparo, assim, o governo. Apesar que melhorou muito, assim, a linha de crédito está melhorando mais, esse Pronampo ajudou muito, entendeu? O BNDES está voltado mais para uma linha do microempreendedor individual, também BNB, tudo. E tem uma certa. Mas assim, a burocracia hoje é o maior problema. Total. Qual o problema? Assim, eu já busquei BNB, até lá na franquia a gente também teve uma parceria lá com outro sócio nosso que teve uma parcela de BNB. No final já, porque não tem quem aguenta, franquia é para matar o cara. Se você tiver 2 sócios, você tem 3, que o terceiro é a franquia. Então assim, um amigo meu está montando uma cachaçaria também, e ele quase que desiste por conta da burocracia. O BNB é 90, 120 dias para liberar. Agora você está no meio de uma situação, querendo abrir, querendo trabalhar, querendo produzir, tudo pronto e cadê o recurso? Cadê o maquinário? Cadê isso? Cadê aquilo? No final das contas você perde até Time de mercado. Você perde 6 meses de média. Olha só. Abrir uma empresa. 6 meses para você abrir uma empresa, para botar um negócio para funcionar, aí vem a maturidade da empresa. A maioria fecha com 3 anos, 4 anos. Dado do Sebrae. Total, não aguenta, não suporta, tá entendendo? Às vezes não tem um equilíbrio, às vezes não tem uma ajuda, não tem um incentivo. Complicado.
fácil, não. Não é difícil. Mas, Fábio, chegando aí, eu vou pedir. Deixa uma mensagem aqui, olhando para essa câmera aqui. Para quem está em casa, que está empreendendo, que está passando por algum desafio, qual mensagem você daria com toda a sua experiência, meu amigo? Olha, a mensagem que eu posso deixar é de otimismo. Que seja otimista, que pense, que equilibre as coisas. O equilíbrio hoje é fundamental. E você procure se dedicar, procure se comprometer cada vez mais, na parte educacional também, na parte espiritual também, na parte que a gente diz na parte de viver o seu negócio, de viver, de buscar, de procurar, de aprender, de conhecimento é extremamente importante no que você vai fazer, entendeu? Eu digo sempre ao pessoal, antes de você vender, se você atender, você tem que procurar conhecer. Você não pode vender um produto que você não conhece. E outra, o que eu acho mais interessante, procure sempre entregar mais do que prometer. Deixar as pessoas se surpreenderem. É aquela velha história do dono da Ford, que fez uma campanha, ele mesmo, se deixa o Ford surpreender você. Quer dizer, é tudo, né? Você não adianta fazer diferente, que hoje não funciona. Hoje o cliente mudou, a mentalidade do cliente mudou mais ainda do que você imagina. Hoje o pessoal está em busca mais de atendimento, de atenção. Você vê, eu saio daqui de Campinas às vezes para atender construtor em João Pessoa, porque o pessoal lá não consegue atender. Liga para mim, eu saio daqui e já saí 2 vezes para atender. Por quê? Porque é o atendimento. Às vezes eles não estão preocupados com o valor, não estão preocupados com nada. Porque eu identifico isso extremamente fundamental. Eles estão preocupados com uma coisa, ser atendido. Às vezes ele prefere pagar a mim 10 mil do que a você 7 mil, mas você não deu o que ele esperava, a atenção. Então assim, procurar buscar isso, a atenção do cliente, o atendimento, surpreender e procurar entregar mais do que prometeu. Pode ser o mínimo possível, entendeu? Mas é um diferencial hoje, porque as coisas mudaram, hoje está diferente, não é mais, você não pode mais, está entendendo? Trabalhar hoje como você trabalhava, o cliente não é mais do que era. Tanto que algumas palestras do professor Maurício que eu assisti, o preço hoje está em 6º lugar. O preço. Porque tem um preço e tem um valor. Não é verdade? Então assim, eles não estão mais preocupados com o preço. Isso é um fator hoje que a gente mesmo analisa. Quer dizer, você vai para um restaurante, você é bem atendido, você é bem servido, você pegou uma comida boa, você teve o preço está onde? Olha, eu tive um estacionamento, ambiente climatizado, garçom top, o prato show, o preço razoável. O preço entrou lá no final? Lá no quinto. Entendeu? Então assim, hoje a metodologia é totalmente diferente. Não adianta, você não vai mais por um mercado, ou melhor, por um lado que vai ser, não, isso, aquilo, não. As coisas mudaram. O que eu vejo no mercado hoje é outro. E Robson, você qual mensagem que você daria para quem está em casa empreendendo? Quer queira, quer não, são 6 anos empreendendo, mais ou menos. Com certeza tem muito conhecimento para compartilhar. Vai muito também na vertente de seu Fábio, que é justamente assim, você se manter fiel àquilo que você se comprometeu no início. Que é o quê? Cara, eu vou encontrar eu falo pra mim, né? De mim pra mim mesmo. Você se comprometeu em buscar, né? Algo que vai te dar sentido à vida. Então, você ser fiel a si mesmo nessa busca dessa jornada. Vão ter dias difíceis, que na verdade isso é meio que quase uma constante, né? Para quem... Difícil do que fácil. Pois é. Difícil do que fácil. É quase meio que uma constante dentro aí da jornada empreendedora. Porém, que você entenda que esses dias eles vão te tornar a pessoa que você... Justamente, esses dias eles vão te tornar a pessoa que você precisa ser para alcançar aquilo que você deseja. É isso.
Gostei. O nosso intuito aqui Fábio, é justamente esse. Você falou logo no início do podcast e eu percebo a sintonia, né? Eu não lembro exatamente a expressão que você usou, mas estou aqui hoje para compartilhar um pouco para quem está começando. E esse podcast ele nasceu com esse desejo de ser um facilitador na vida dos pequenos e médios empresários, quem está em casa, quem está começando, quem não tem acesso a muitos outros empresários, quem não consegue estar pagando uma assessoria ou curso, seja lá o que for. Então, o nosso desejo, né, Robson, é que isso aqui seja um canal para abençoar outras pessoas, através de todas as pessoas que vêm, que sentam nessa mesa. Se precisar, amigo, dentro do possível, eu posso contribuir com o que aprendi na vida. Na verdade, a lição da vida é a melhor que tem. A universidade da vida, essa forma você reto mesmo, entendeu? Assim, no que você vê, de tudo. Eu aprendi muito no comércio, muito, mas muito mesmo, assim, de tudo. E outra coisa, sem falar no relacionamento que você consolida, né? Hoje o network é fundamental. Você vê, eu não tenho vendedor, meu Instagram, sinceramente, não tá essas coisas todas, não tenho mídia, não tenho nada, sou eu sozinho praticamente. E o serviço não para? Não para. Eu tenho um serviço para 3 meses para frente. 3. Mas aí para quem está começando, eu acho que não pode se dar esse luxo, Não, né? Para quem está começando, não, de jeito tem que nenhum. Tem história, né? História. Tem história. Né? Tem história. História você não compra em lugar nenhum. Pois é. Você compra, você adquire com a experiência, a expertise, que se olha para trás, quanto tempo tem? Pois é. Quanto tempo tem? Em 1990, né, você falou. Só nesse segmento. Nesse segmento eu comecei em junho de 1999 com um desafio gigante. Na época do maior São João do mundo. Então eu comecei assim, aí pra você ter ideia, a impressão digital, quando eu comecei a trabalhar com ela, só existia em Recife. Nossa. Existe uma empresa chamada Virou de Imagem. Eu fui o cliente número 32 deles. Na essência, quando estava nascendo. Pra você ter ideia, um metro quadrado de impressão digital naquela época era R$150. Naquela época, R$150 era muito dinheiro. Hoje é R$30. E você tem em todo canto, praticamente. Hoje pulverizou em todo canto que você tem. Todo esse canto você tem. Mudou, é quando digo, a evolução das coisas é fantástica, entendeu? Hoje a minha máquina que eu comprei por 150 mil, você compra por 40, 50. Meu Deus. E às vezes imprime até mais rápido, né? Não sei. Tudo, sério. A evolução das máquinas, a evolução de maquinário, tecnologia, desse segmento explodiu. Show de bola. Mas é isso, é a vida. Dentro do possível, como eu falei, o que precisar de mim, amigo, estou às ordens. Pode contar com um amigo. Pode ter certeza que em algum momento seu telefone vai tocar, viu? Com certeza. Pode ter certeza. Para ajudar quem está começando, quem está se dedicando. Quem está compromissado. Quem Né? está compromissado. Porque se não tiver compromisso de dedicação, se não tiver empenho, entusiasmo e perseverança, não vence. Não é fácil, não é fácil. Mas é prazeroso. É prazer, com certeza. Pra também não ficar no... No final de tudo é prazeroso. Robson, meu amigo, mais uma vez eu quero te agradecer imensamente Tamo por você junto. estar aqui conosco hoje. Ui. Fábio, eu confesso que quando eu dei a proposta na mesa, eu não esperava que você fosse falar tão rápido. Eu disse, caramba, Matheus, eu pensei que seu pai era tão tímido, tão retraído. Ele disse, é nada, meu pai conversa pelos cotovelos. Eu estava contando a Robson aqui, nós tivemos um encontro essa semana com alguns empresários. E a Adriana disse, mas rapaz, Thiago, eu estou te devendo uma visita. Ela disse, vamos sábado. Eu disse, não, sábado eu não posso, que eu tenho um compromisso inadiável. O racha da igreja, né? Ela disse, mas aí, pessoal, quem tá nessa mesa aqui que quiser ir, Fábio aqui do meu lado. Fábio, eu vou. Não terminou nem de falar. Eu vou. Mas, rapaz, eu confesso que me pegou de surpresa. Porque geralmente o pessoal tem vergonha, fica tímido, mas, Fábio, eu gostei muito de te receber aqui. Eu espero te receber em outros momentos. Eu tenho certeza que nós vamos estar conversando em outros momentos, né? Tem a iniciativa do podcast da igreja, tem o app, que é que eu vou até compartilhar com o Robson, acho que você vai se interessar. Ele é da Assembleia de Deus, não é isso mesmo, Robson? Já fui na igreja dele, tive uma experiência muito boa lá. E esse ministério lá é coisa tremenda que o pessoal está fazendo, para um ministério voltado para ajudar os empresários que estão chegando na igreja. É algo muito interessante. Agora, mas tem um futuro brilhante. E assim, a cabeça, o corpo docente, vamos falar assim, bom, né? Muito bom. Só empresário assim com
Tem empresários que já praticamente faliu e recuperou sua empresa do zero agora em 2019. Não vou trazer o nome aqui para não expor, né? É melhor que ele conte a história. Mas praticamente faliu em 2019 e de 2019 para cá vem uma ascensão meteórica. Tem galera aí com empresas gigantescas faturando milhões por mês. É uma galera, e também tem pessoas que tem um faturamentozinho bem menos robusto, mas está disposto a trabalhar. Bicho, show de bola. Eu estou muito animado com esse ministério. Não teve bode, né, que prometeram a todo momento, mas... Isso é verdade. E mas a satisfação é grande estar aqui com vocês, parabenizar também pelo convite que você fez e por essa tarde tão bacana, né, para a gente compartilhar essas ideias, essas revelações, esses desafios, que é o que fica para o pessoal. Com certeza. Não é fácil. Mas é isso. Obrigado, Tiago, obrigado a você, pela essa atividade. Estou à disposição, se precisar, Maravilha, meu amigo. Bater na porta. E encerrando agora, olhando para você que está em casa, eu quero te agradecer pelo seu tempo, te agradecer por estar conosco até aqui. Eu quero te falar que se você ainda não nos segue, passa a nos seguir, ativa o sininho. Para quem quer conhecer o Robson no digital, o que eu me lembro ainda é o Robson Lins. O Robson com 2 N's. O Robson com 2 N's, tem o Thiago Bezerra. O Fábio tá off da rede social por enquanto. Não, tem um Instagram nosso lá. Qual que é o, você lembra? acm.cia. acm.cia e a nossa página, como vocês já conhecem, Conecta Podcast, não é isso mesmo lá? Conecta Podcast. Então agradeço pelo seu tempo, te vejo para a próxima semana com mais um convidado, com mais uma história inspiradora para te motivar e te incentivar a continuar nessa trajetória do empreendedorismo. Muito obrigado pelo seu tempo e até logo mais.